boa tarde, muito boa tarde. E assim eu quero transmitir já o que Deus dá para mim, acabou de dar. Sorria. Deus está te dando uma tarde de alegria, paz e fé. Olá, uma boa tarde para todos nós. Que o Espírito Santo do Senhor nos encha com a sua luz e que abra nossas mentes, o nosso coração para recebermos a palavra, para com Ele meditarmos ela e compartilharmos do conhecimento que Ele nos inspira. E compartilhar também. Compartilhar também. É importante que você compartilhe, porque o que é bom não podemos guardar só para nós, não é verdade? E graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez reunidos. Eu e você, nós, nesta tarde. Para quê? Para bebermos de uma água diferenciada, de uma água de paz. Quando Jesus disse para a samaritana, a água que eu vou te dar, você jamais vai ter sede. E ela diz, mas então me dá essa água, para mim não vir mais esse poço. Assim eu não venho mais caminhando tão longe para buscar água. E Jesus começou a falar com ela. E Jesus começou a conversar com ela. E Jesus começou a falar no coração dela. E Jesus começou a tocar na ferida dela. E Jesus começou a falar da história dela. E Jesus começou a dar o amor dele falando com ela. A samaritana foi se enchendo, e disse, Senhor, vejo que tu és um profeta. Aí ele pergunta, cadê teu marido? Ela diz, eu não tenho marido, Senhor. E ele diz, é verdade, pois dos 5 que você tem, nenhum é teu. Nenhum dos 5 que você teve, nenhum é teu. Ela, Senhor, e ele começa a derramar da sua graça, do seu amor para ela. Ela corre para a cidade para buscar muita gente, porque a água que ela bebeu não era qualquer água. É justamente dentro disso que eu chamo você nessa tarde, para estar conosco, para ouvir aquilo que o anjo diz à igreja de Sardes. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. É maravilhoso tomar ciência e consciência, não é? Para entender e receber essa graça provida do coração do Pai. Através do Filho, na força do seu Santo Espírito. Beber dessa água, obedecer aquilo que o anjo diz à igreja, eu e você. E é uma dádiva maravilhosa quando nós abraçamos a causa de acreditar, de tomar posse daquilo que sai da boca de Deus. Daquilo que sai. Hoje o Senhor nos usa como eco da sua voz, para transmitir aquilo que Ele pediu, o que Ele deixou, o que Ele transcreveu na luz do seu Santo Espírito. Por isso, eu sempre tenho dito, a Bíblia, a palavra de Deus, tem que ser lida, tem que ser meditada no mesmo Espírito que ela foi escrita. Aí sim dará fruto 30, 60, 100 por 1, porque Deus nos dará o entendimento, a compreensão e uma visão maior daquilo que possa nosso coração estar desejando. Deus, quando ele transmite a sua palavra, em muitos momentos ele fala individual, no particular. Outra hora ele fala para uma comunidade, para uma multidão, para um grupo, Deus anuncia a sua palavra, como diz a própria palavra. Mas também Deus, ele nos chama e ele fala conosco direto, no singular, somente conosco. É o momento que ele te chama no particular, é no momento em que ele toca no profundo do teu coração, no particular. Sabe aquele momento que a palavra do Senhor está sendo anunciada, está sendo proclamada, está sendo meditada. E de repente, ainda que você esteja no meio de uma multidão, de 2, de 3, ou de 4, ou de 1000, ou mais, que de repente ali, quando a palavra está sendo anunciada, e você se sente tocada, você sente algo dentro de você, e aquela palavra de trouxe um sentimento assim de emoção. Naquele momento o Senhor está falando
com você. Ele está tocando no íntimo da sua alma. E de repente, no momento que você está ouvindo a palavra meditada, pregada, aí você se emociona. Você entra num processo de emoção. E tem a emoção, muitas vezes, do remorso, tem a emoção da alegria, não é? Tem a emoção, aquela que dá vontade de gritar, tem a emoção que vem no choro, as lágrimas. Deus está ali do lado. E a palavra dele está fazendo-se uma só com você. É o poder da palavra. Algo dentro de ti começa a acontecer. Você passa a ter uma sensação, a respiração fica mais ofegante, não é? É um calor, é algo que você não explica, de repente você se vê tudo arrepiado, arrepiada. É o Senhor falando das tuas coisas e falando no particular, bem ali no singular com você. É algo direto com a tua vida. É algo direto, direcionado somente situações da tua vida. Agora veja, principalmente no tempo e no momento ou na situação em que você esteja passando. Principalmente, de repente, está passando por uma situação, dentro de um tempo ou dentro de um momento, de algo que está acontecendo. Aí você vê aquela palavra aqui, nossa, mas isso aí, nossa, é o que está acontecendo comigo. Dentro do tempo, o Senhor está chamando a sua atenção. Aí é o momento que você tem que parar. É o momento de você ter que parar e fazer uma autorreflexão. Eu acredito? Realmente eu acredito nessa palavra? Eu acredito no que está sendo pregado? Eu acredito verdadeiramente em Deus? Eu dou crédito para a Bíblia? Para a palavra de Deus? É hora de se auto-perguntar. É hora de se auto-questionar dentro de ti. Pois a palavra está dentro do tempo em que você, em que nós estamos vivendo. Ela vai se encaixando em todos os momentos e em todo o tempo. De acordo, como que ela se encaixa? De acordo com o tempo e com a situação em que você está vivendo, está passando na sua vida. A palavra, ela vai se moldando dentro da situação e do tempo em que você está vivendo. Por isso, é momento de você perguntar, não é? E aí? Eu acredito? Eu realmente tomo posse de Deus? Quando você diz, eu acredito em Deus, eu vou dizer para você, só crer no Senhor. Tem aqueles que creem no Senhor, mas e a Bíblia? Eu acho bonito. Emociona, a palavra bonita. Veja, já não está aí Deus. Porque aí entrou o lado racional. O humano começou a procurar. Mas por que será? Você compreende? Então o Senhor está nos chamando a um questionamento particular. E sabe por quê? Né? Logo, quando comecei a dar formação para a nega aqui, eu chamo de nega, a Isa. Eu me lembro que um certo dia ela estava conversando e a Bíblia dela estava assim num lugar. Ela estava sentada, ela colocou, acho que numa escada, ela colocou do lado. Falei, nega, tira a Bíblia daí, põe no teu colo, ou escolhe um lugar especial para pôr ela. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Nós temos que zelar por esse documento. É um documento. Esse documento é uma carta protocolada. Você compreende? Esse documento é uma carta protocolada. Aqui é cláusula pétrea. Muitas vezes falamos da Constituição. Mas a Constituição de cada país, ela pode ser mudada dependendo do tempo. E quando se reúne as casas de leis, eles podem fazer e moldar uma nova Constituição. A Bíblia não. A palavra de Deus não tem. É cláusula pétrea. Ela é o começo, o meio e o fim. É protocolada no cartório do sangue na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela foi protocolada. Jesus assinou e selou tudo. Desde o Antigo ao Novo Testamento, ele selou com o seu sangue.
E diz: estais aí o ingresso, o passaporte para a luz. Perdão, o passaporte para a graça, o passaporte para a vida. Aqui e no plano de Deus, junto com o Senhor. Eis o passaporte. Por que isso? Porque Deus vem nos falar que Ele, olha, presta bem atenção nisso. Porque o Senhor me chamou a atenção quando meditava essa palavra. Deus, Ele tem cuidado e zelo com a sua própria palavra. Deus tem uma preocupação especial com a sua própria palavra, com aquilo que sai da boca dele. E se você ver o livro de Jeremias, que é as passagens que vamos estar meditando hoje, no capítulo 1 do livro de Jeremias, no versículo 12, olha o que Deus diz para Jeremias. Viste bem, disse ele. Disse-me o Senhor, Jeremias está chamando a atenção, disse-me o Senhor, porque eu velo sobre minha palavra para que ela se cumpra. Você compreende? Olha a potência que tem a palavra do Senhor. Eis aqui no início já dessa meditação, a razão que eu quero chamar a sua atenção, porque que muitas pessoas estão perambulando. Sabe, aquele cachorro não quer brincar, pegar o rabo e corre tentando no mesmo lugar. Tem pessoas que estão assim na vida, rodando em círculo no mesmo lugar, porque ainda não compreendeu o poder que tem a voz poderosa do bom pastor que fala com as suas ovelhas. Porque ele diz lá em João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem-me. Portanto, Deus está dizendo, como ele diz para Jeremias, eu tenho zelo, eu velo pela minha palavra. Isso significa que Deus ele vem dizer que ele tem cuidado com a palavra dele. Por quê? Porque Deus é o único que promete o que cumpre. E a palavra dele, quando anunciada, quando ela é proclamada, olha o que ele diz em Isaías, capítulo 55, versículo 11. Assim acontece, a palavra que da minha boca profere, não volta sem ter produzido o seu efeito. Você compreende porque o tema desta tarde, dessa live desse sábado, é o efeito da fé na palavra. A pergunta que você precisa fazer, qual está sendo a minha atitude dentro da palavra do Senhor? Hoje o Senhor está nos chamando a atenção porque a força da palavra pode ser a mudança dentro da situação em que nós estamos vivendo e queremos que ela aconteça dentro daquilo que eu busco, daquilo que eu preciso. Ela não volta, a palavra depois anunciada, ela não volta sem ter produzido o efeito de Deus na minha, na sua e na nossa vida. Por isso a questão é, muitas vezes você se empanzina, você se questiona, você fica cansado de estar ouvindo a palavra do Senhor. Você determina um tempo no relógio, você tem prazer, você tem um gozo interior de estar ali e ouvir a palavra do Senhor com prazer. Porque o Senhor ele nos chama a atenção nisso, porque nós temos... Muitas vezes somos tomados pelo o ser humano racional, que nós olhamos e falamos, nossa, já falou muito. Nesse momento, Deus já começa a nos observar e já de antemão Ele sabe do nosso coração e uma das razões pelas quais nós não saboreamos do manjar dos céus. Porque nós procuramos um tempo para todas as coisas, mas não ficamos dentro desse tempo com Deus, quando Ele fala do prazer de falar aos nossos ouvidos. Por isso Ele diz para Jeremias, no versículo 12 do capítulo 1, Ele vela, Ele tem zelo e cuidado com a palavra que sai da boca dele. Em Isaías 55:11 ele vem dizer que toda palavra que profere da boca dele, ela não volta sem ter produzido o seu efeito.
Por isso ele ainda em Isaías 55 ele vem dizer, no versículo 3 de 55, escutai-me e vossa alma viverá. Veja, aí ele diz na sequência, vou fazer com você o mesmo que fiz com Davi, testemunho para povos. Você dará testemunho quando você sentir prazer estar diante da palavra de Deus. Por isso, meu querido e minha querida, é preciso nós tomarmos uma consciência nessa tarde. Cabe a mim e a você, eu confio, eu realmente tenho gosto e prazer pela palavra do Senhor anunciada? O tema da live de hoje é o efeito da fé na palavra. Porque veja, nós vamos ver no decorrer da nossa meditação que toda cura, toda libertação, toda graça, toda paz, todo bem-estar vem através da pregação da palavra. Vem através do meu despojar, do meu abrir, do meu estar diante do Senhor com prazer, como ele disse para Maria na casa de Marta, as duas irmãs. Marta, tu te preocupas com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte que não vai ser tirada. Quando ele diz a melhor parte, Maria estava sentada ouvindo o Senhor. É hora de perguntarmos para dentro do nosso coração. Hoje, neste momento, eu pergunto para você, como tenho perguntado para a minha vida, para aquilo que eu quero, diante das minhas vontades, dos meus anseios, das minhas lutas, não é? Dos meus afazeres, daquilo que busco, eu me volto para um versículo da palavra. Está em João 15, versículo 7. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João 15, versículo 7. Quando o Senhor diz, se permanecerdes em mim. Veja, você quer entender, você precisa entender e quer entender por que às vezes você está batendo e as coisas estão demorando a acontecer. Nós precisamos entender, mas está dentro do tempo de Deus, sim. Mas muitas vezes esse tempo de Deus tem dado 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e a pessoa fala, eu desisti, eu parti para outra. E de repente partiu para um outro processo e de repente era ali que estava a tua glória em Deus. Era ali que estava o teu projeto de luz em Deus. Mas pelo tempo e por não entender e por não estar na palavra e por não ser íntimo de Deus, jogou um grande projeto de vida do lado. Ou está na despensa, ou está encaixotado, ou está trancado. Portanto, em João 15,7 o Senhor vem dizer o quê? A condição. Ele vem nos mostrar o porquê que nós não recebemos muitas vezes aquilo que nós queremos. Ele diz, se permanecerdes em mim. Veja, e como é que eu permaneço no Senhor? Como é que permanecer em Jesus é fazer o que Ele pede? Amar é fácil? Não, mas eu preciso buscar. Perdoar é fácil? Não, mas eu preciso lutar. Não é? Orar todo dia, ter um momento de... É fácil? Não, mas eu preciso tirar meu tempo para o Senhor. Ter paciência diante da situação, em casa, na rua, no meio social, no trabalho, é fácil diante de uma prova? Não, mas é nesse momento em que o Senhor me experimenta. Permanecer no Senhor é compreender sem ser compreendido. É estender não só a mão, mas o coração. É cuidar com as palavras que saem dos meus lábios. Permanecer no Senhor. Então, um versículo que eu divido ele 1, 2, 3. Um versículo que eu cortei em 3 partes para a minha vida, porque ele está dividido em 3 partes. Ele diz, se permanecerdes em mim. Depois ele diz, e as minhas palavras permanecerdes em vós. Aí em terceiro ele diz, perdereis tudo o que quiseres e vos será feito. Por isso que eu acho linda aquela música antiga que eu era criança ainda, do Padre Zezinho, quando dizia, né, um dia uma criança me parou, olhou bem nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. Me perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Ele foi cantando com ela, amar como Jesus amou, né? Sonhar como Jesus sonhou, sentir o que Jesus sentia,
Sorri como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Aí ele diz, depois que eu terminei de refletir, seus olhos não saíram no papel. Olhei para o seu jeitinho a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi cantando assim. Amar como Jesus amou não é fácil não, né? Sorrir como Jesus sorria. Tem pessoas que fazem questão de ser um maracujá enrugado, um limão azedo o dia todo. Veja, é preciso compreender, permanecer no Senhor e a sua palavra permanecer em nós. Aí pedir tudo o que nós precisamos. Deus fala a cada um de nós segundo as nossas necessidades. É preciso que você compreenda algo importante. Amar o Senhor no processo da palavra dele. No Evangelho de São João, Jesus Cristo segundo São João, capítulo 14, versículo 23, diz o Senhor, aquele que me ama. O Senhor está perguntando para você, Isa, você ama o Senhor? Amo. O Senhor pergunta para mim, você ama? Você me ama? Veja, aquele que ama o Senhor, aquele que me ama, e ama a minha palavra. Veja, olha só, olha o que Jesus diz no versículo 23 de João 14. Aquele que me ama e ama a minha palavra, eu e o meu Pai viremos nele e nele faremos morada. Sim, o Senhor está nos chamando a atenção nesta tarde, porque Ele, o Senhor, veja, não sou eu, é o Senhor que está dizendo aqui no livro de Jeremias, no capítulo 1, versículo 12, que Ele, o Senhor, Ele zela, Ele tem zelo, Ele tem cuidado com a palavra dEle. Veja, se Deus tem cuidado com a palavra dEle, se Deus, a sua palavra professada, poderosa, tem amor, tem misericórdia, tem poder, tem cura nesta palavra. É o verbo que é transmitido e entronizado dentro de nós. Se o Senhor tem zelo pela palavra, logo eu preciso mergulhar dentro dela. Amar essa palavra. Como diz João 14, 23. Quando Jesus diz, aquele que me ama, e ama a minha palavra, eu e meu Pai viremos nele e nele faremos morada. Veja, o Senhor hoje está falando com você. O Senhor hoje escolheu esse momento, pois o tema da live de hoje é o efeito da fé na palavra. O Senhor está falando direto no seu coração, no particular. Porque o Espírito Santo que nos foi dado, ele faz essa ligação nesse momento agora, de Deus conosco através da palavra. É o Espírito Santo que traz essa ligação, essa junção direta entre nós e Deus. É Ele que liga, é o conduíte, é o condutor direto, potencializado. Porque eu preciso compreender, quando a palavra diz o efeito da fé na palavra, é importante você compreender aquilo que Deus falou para Jeremias. No capítulo 1, versículo 12. Eu zelo pela minha palavra. Veja, eu tenho cuidado. Ele disse para Jeremias, Jeremias, presta atenção. Eu tenho cuidado com a minha palavra. Agora, é preciso compreender e por quê? Porque a palavra do Senhor é a boa semente que Jesus tem a anunciar. Aonde ela cai, se ela cair numa terra boa, ela dá fruto 30, 60 e 100 por um. A razão pela qual muitas pessoas estão perambulando, andando em círculo, como eu acabei de dizer, mordendo o rabo como cachorro correndo em círculo e nunca pega, é porque ainda não compreendeu, não entendeu, não bebeu, não tomou posse, não abraçou a palavra. Meu querido e minha querida, nós precisamos entender o que o Senhor está falando conosco. O que o Senhor está, essa ligação direta, quando Ele fala, quando 2 ou mais estiver reunido em meu nome, tudo que pedir ao Pai, em meu nome, Jesus diz, Ele fará para que o Pai seja glorificado no Filho. Aonde 2 ou mais estiver reunido em meu nome.
Porque tudo que ligar na terra, veja, ligar, olha o Espírito Santo aí, tudo que ligar na terra, ao condutor direto que vai direto no coração do Pai, é o Espírito Santo. É o conduíte, é o condutor, é a ligação direta. Essa luz que hoje faz para essa live chegar, está aqui vendo, clareando o nosso rosto, ela está ligada a uma energia que vai a uma fonte, que chega a uma usina, que chega a lá aonde ela é recebida, aonde ela é produzida. Assim também o conduíte direto que vai ao coração de Deus é o Espírito Santo. Por isso o Senhor diz, tudo que ligar na terra será ligado no céu. Direto. Hoje muitos não gostam de ouvir. Porque muitas pessoas às vezes têm dificuldade de ouvir a palavra. Porque é gostoso ouvir aquilo que agrada. Deus te ama. Ai, que maravilha. Vai dar tudo certo. Ai, uma frase no Facebook. Deus vai te abençoar. Toque aqui nessa palavra. Hoje o Senhor mandou te dizer. Hoje é gostoso ouvir isso nas redes sociais. Uma palavra, uma mensagem. Ah, hoje isso. Ah, o Senhor está falando isto. As pessoas vão se encher. Ai, que mensagem linda. Porque é gostoso ver o que agrada. Mas quando o Senhor põe o dedo na nossa ferida, quando o Senhor toca na ferida, como é que você achou da pregação do grupo de oração hoje, lá daquele padre, daquele leigo, daquela pessoa do grupo? Não sei, foi mais, eu gostei da oração. Mas e qual foi a mensagem? Nem lembra, ele falou lá de perdão, ele falou lá de... Veja, aí aonde está. Nós gostamos muitas vezes, pessoas gostam de ouvir aquilo que agrada, aquilo que faz bem, aquilo que afaga o coração, mas é preciso entender que Deus ele quer tocar nas feridas que nos atrapalha de cantarmos as vitórias da nossa vida. Veja, ele fala no interior do nosso coração e muitas vezes nós nos colocamos do coração como oposição à palavra do Senhor. A gente se opõe. 3 coisinhas rápidas que eu quero dizer para você. É preciso que você observe. Se o Senhor diz que Ele zela pela sua palavra, Ele zela, veja, é importante você entender. Deus diz em Jeremias 1:12 que Ele zela. Em Isaías 55:11 Ele diz que toda palavra que sai da boca dele não volta sem produzir fruto. Se Ele diz que zela em Jeremias, é porque ele vai fazer germinar, porque Deus cumpre o que ele fala. Quando eu tomo essa palavra, ela dá fruto 30, 60 e 100 por 1. Por isso que Jesus diz em Mateus 11:28, vinde a mim. Olha o que o Senhor manda dizer para você nessa tarde. Vinde a mim, vós todos que estáis sobre o fardo, cansado. De repente alguma coisa te machuca. De repente você está cansado, você está em dúvida. Você está batalhando, O Senhor está dizendo, vinde a mim, vós todos que estáis com fardos. Que estáis cansado. E Ele diz, vinde a mim. Porque o meu jugo é suave. Olha, o meu jugo, a palavra é suave. E meu peso, a minha mão não é pesada, é leve. Veja, é leve. Meu jugo é suave. É suave, meu jugo é suave e meu peso, a minha mão, ela é leve. O Senhor está falando com você nessa tarde, chamando. Vinde a vós todos, Ele vem dizer. Mas também, Ele nos chama no individual. Quando Ele fala lá em Isaías 43, eu te aprecio e te amo. Veja, te chamo pelo nome. És meu, és minha. Que coisa mais linda. És meu. O Senhor nesse momento está falando do nosso particular. Hoje o Senhor está fazendo com você, nesta tarde, neste momento, uma experiência na palavra. Por isso o tema da live é o efeito da fé na palavra. Isso, Isa? Sim, e é muito interessante nós percebemos o efeito da fé na palavra, que a partir do momento que o Senhor traz para nós, tanto em Jeremias 1, versículo 12, que Ele zela pela palavra, Ele cuida dela, né, para que ela se cumpra.
para que ela aconteça, mostra para nós que o Senhor não é um Deus de duas palavras. Ele tem uma palavra só, ela é verdadeira, ela é constante e ela é certa, né? É a palavra e a promessa e o que ele traz para nós de ensinamentos, de promessas, né? De coisas que ele vai fazer acontecer na nossa vida, é tudo no fio do bigode, né? Não tem outra solução, não tem outra... ele não vai tirar de nós aquilo que ele deu, ele não vai desdizer aquilo que ele falou. Então, quando nós olhamos para isso e trazemos para nós, quando nós muitas vezes trazemos no nosso coração, né? Eu quero ser espelho. Além de ser espelho e imagem do Senhor de forma física, eu quero ser também nas atitudes, né? Na espiritualidade, ser espelho de Cristo, né? Que a luz de Cristo reflita em nós e nós passemos para o próximo, né? Que quando o nosso irmão ou a nossa irmã olhe para nós, sejamos tão transparentes, firmes na palavra do Senhor, que enxerguem a face de Deus, a face de Cristo em nós. Mas para isso, nós temos que agir como Deus. No sentido de agir como Cristo, a seu exemplo, dentro de tudo que Ele nos ensina, de tudo que Ele nos mostra que é certo, que é errado, o que fazer, o que não fazer. E por isso nós temos que zelar pela sua palavra também, porque o Senhor zela pela palavra. Então, automaticamente, nesse sentido, nós temos que zelar e cuidar da palavra do Senhor, e cuidar dela no cumprimento dela, né? Cuidar dela, em defendê-la, em vários e vários aspectos, tomar posse dessa palavra e trazê-la como nossa. É como, por exemplo, quando tem leis, né? Nós temos tantas leis que nós temos que cumprir, que muitas vezes são de forma obrigatória, mas se nós quisermos, nós podemos descumprir. Nós vamos ter que só arcar com a justiça, né? Nós vamos ter que arcar com as consequências. Então, quando nós entendemos e vivemos e acreditamos, tem a lei, ok, mas hoje eu não vou cumprir essa lei, vou furar essa lei, eu não, e vou dar o meu jeitinho, ninguém vai saber, uma hora a justiça vai pesar sobre nós. E a mesma coisa acontece com o Senhor, quando nós tomamos posse, entendemos, sou cristão, estou abaixo das leis do Senhor, elas que têm que reger a minha vida, e eu não cumpro essas leis, eu não cumpro os dizeres do Senhor, eu tô fazendo de uma forma violando a lei. Eu tô acumulando no meu saquinho mais uma situação de pecado, de infração que vai pesar no dia do julgamento. Então, quando nós olhamos para isso, nós vemos que a palavra, ela só entra em vigor para nós, na nossa vida, quando nós agimos. Por exemplo, quando o Senhor fala amai uns aos outros, amai o próximo como a ti mesmo, a palavra só vai fazer sentido e verdade, vai acontecer na sua vida, e a graça que vai vir junto com ela, se você amar o próximo como a ti mesmo. Se você só escutar a palavra, assim como só escutar uma lei, e não cumprir, não tá nem aí, não vai acontecer. Por isso que temos que zelar pela palavra, tomar posse dela, e em verdade fazer ela acontecer. Isso nós percebemos e vemos claramente por meio da pregação da palavra. Porque o Senhor nos ensina, mostra para nós como que devemos seguir. E dentro disso, quando nós vemos que o Senhor nos traz lá em Isaías 55:11, que você mostra, né, que a palavra do Senhor que sai da boca dele não volta sem ter produzido o seu efeito. Então, aquilo que o Senhor promete, aquilo que o Senhor predestina, aquilo que o Senhor faz acontecer, e é a sua palavra, não vai voltar para ele, não vai ter como reação da ação, não vai ter o nada, não vai ser palavras jogadas ao vento. Vai acontecer. Por isso que temos que entender o efeito da fé na palavra. Porque assim como a palavra do Senhor, ela tem o seu efeito, a nossa fé em cima da palavra, ela também produz o seu efeito. Porque é como você estava trazendo para nós. Aquele que ama a palavra do Senhor, aquele que coloca lá no seu coração, o Senhor vem... Cristo nos traz, né? O Senhor vem em nosso auxílio, vem estar no meio de nós, vem ceiar conosco, né? Estar dentro de nós. E quando nós amamos a palavra do Senhor, nós entendemos que amar a Deus é amar a sua palavra. Porque não tem como não tem como, o nosso Deus não é um Deus mudo, né? Ele é um Deus que fala, ele é um Deus que transmite para nós o conhecer, o saber. Então, como que eu vou amar a Deus, mas não amar a sua palavra? Né? Como é que eu vou amar uma pessoa
trazendo, né, para o nosso dia a dia, pra gente tentar entender como é que eu vou amar uma pessoa, mas eu não vou amar o jeito que ela fala, não vou amar as coisas que ela fala. Peraí, como assim? Se eu vou amar a beleza, o que ela representa? Não, tem alguma coisa errada. Então, amar o Senhor é amar a sua palavra. E amar a sua palavra completa. É nós amarmos a Bíblia do Senhor, a Bíblia, né? A palavra do Senhor de Gênesis e Apocalipse. É nós amarmos os momentos que o Senhor puxa a nossa orelha por meio dessa palavra. É nós amarmos na hora que o Senhor nos ama, que Ele é misericordioso, que Ele nos mostra sabedoria, que Ele nos corrige. É amar em todos os momentos. E não tirar nada da sua palavra. É amar ela completa do jeito que o Senhor inspirou por meio dos seus... do seu Espírito aos seus discípulos, a todos aqueles que escreveram, né, que foram usados pelo Senhor para escrever a Bíblia. Então é amar todos os seus componentes, em todas as situações que Ele nos ensina. E dentro disso, nós vemos e entendemos que quando Cristo ia curar, né, ia fazer o processo de curar e fazer os seus milagres acontecer, sempre tinha um diálogo antes, né? Vinham até Cristo, falavam com Ele, apresentavam as suas dificuldades. Cristo olhava para eles e perguntava se arrependiam-se dos seus pecados, né? Havia um momento de arrependimento dos seus pecados, mas também algo muito interessante que Ele sempre nos traz na sua palavra, que ele falava: tua fé te salvou. Foi a tua fé, foi o teu coração, foi o teu acreditar, a tua certeza, o tomar posse que fez acontecer a palavra, a minha palavra. Estás curado. A cura para você. Então, se nós não termos fé, não tomarmos fé e com essa fé colocarmos ela e transferirmos ela para a palavra, nada vai acontecer. Ela só será palavra, só será papel. Porque para o homem racional, a Bíblia é só papel, são só palavras, são só dizeres. Mas não, quando você coloca a sua fé, entra com a espiritualidade, deixa o Espírito te inundar, você consegue compreender. E o Senhor fala direto em nossos corações. Por quê? Porque nós buscamos essa intimidade com Ele, pela fé, de buscar, querer saber o que o Senhor nos traz e fala para nós de Gênesis e Apocalipse. Nós sempre buscamos o Senhor, conversamos com o Senhor. E quando você nos traz, né, lá em Mateus 18, né? O que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. É você abrir pela sua fé e por meio do Espírito Santo que faz esse canal. É você estar numa linha direta com o Senhor, né? Até quando nós estávamos meditando essa passagem para a live essa semana, até comentei com o Edson, né? Nossa, eu lembrei muito daquelas musiquinhas que a gente escuta na infância, né? O telefone do céu é a oração, né? E para você discar, é de joelho no chão, discar uma vez, 2 ou 3, e se não atender, diz que outra vez, né? Então, qual que é o momento que nós vamos estar ligando-nos ao céu? É por meio da oração, é por meio do nosso coração aberto, por meio de ligarmos para o Senhor, né? É de escapar, Filho e Espírito Santo, e ligar, né, para o Senhor e conversar e buscar essa intimidade. E a gente só busca essa intimidade, só consegue compreender por causa da palavra, porque a palavra nos mostra isso, porque a palavra nos instrui isso. Então, com o tema da live, que é o efeito da fé na palavra, nós conseguimos compreender isso, que a palavra, ela é morta, ela é só palavra. Se nós não colocarmos a nossa fé, o nosso acreditar, a vontade de colocar ela em ação, né? Pregar a palavra, porque como você nos trouxe, né? Lá em Romanos 10, de 16 a 17 também nos traz, né? Que a cura vem através da pregação da palavra. Que as coisas do Senhor, as bem-aventuranças do Senhor na nossa vida, né? As graças do Senhor na nossa vida só vêm através da pregação da palavra. Tanto que no rito da missa, né? Primeiro vem a pregação da palavra e depois nós ceiamos na mesa do Senhor. Por quê? Porque mostra que nós temos que... É porque por meio da palavra que vem o arrependimento dos nossos pecados. É por causa da palavra que nós existimos. Era por meio da palavra que Jesus tocava o coração. Era por meio da palavra que os discípulos... que Jesus passou para os discípulos e os discípulos passavam, que haviam conversões. Então, a conversão lá também acontece por causa da pregação da palavra. Então, muitas vezes, quando
vemos e há muitas pessoas, né? E às vezes nós, muitas vezes, vamos à igreja, queremos o perdão dos nossos pecados, queremos a bênção do Senhor, mas não queremos escutar quando o padre está no momento da homilia, né, pregando a palavra do Senhor, no momento que vem as leituras, né, nós não estamos ligando, nós estamos pensando na morte da bezerra, né, em qualquer outra coisa, e nós estamos focados, né, como você trouxe. Se perguntar, a gente não sabe do que foi falado. Por quê? Porque o coração não está aberto, a intimidade não foi buscada. E isso é algo que vem atrapalhar a ligação, é algo que vem atrapalhar o Senhor nos escutar, que o Senhor chegar em nosso coração. Isso interrompe o processo da boa semente ser plantada. Ela vai cair, é como ela cair nos espinhos, na terra seca. Por quê? Porque um coração, uma terra boa, ela só é boa, ela só é adubada, ela só é bem preparada por causa da pregação da palavra. Por quê? Porque é na palavra que o Senhor nos ensina como adubar essa terra, como regar, né? Como preparar ela para receber a semente. E aí a semente ser plantada, germinada pelo Senhor, cultivada por nós, né? Cuidada para aí ela vir dar frutos 30, 60 e 100 por um. Que é o que você está nos trazendo. Então, dentro disso, nós temos que tomar posse e entender com seriedade a potência, a força e o poder que a palavra emana quando nós colocamos a nossa fé e o nosso acreditar em cima dela. É tão bonito quando olhamos para esse versículo que Jeremias cita, quando ele vem dizer, no versículo 12 do capítulo 1, Jeremias disse: "Viste bem, disse-me o Senhor, porque velo sobre minha palavra." Você prestou atenção? Nesse versículo, como ele é poderoso, Deus dizendo que ele vela pela palavra dele. E como velar? O que é esse velar? Você sabe que quando coloca uma semente na terra, a terra tem que ser preparada, adubada, né? Remanejada. Coloca-se a semente e cuida daquele local, cuida para que as pragas daninhas não atrapalhem, formiga, etc. E a semente germine naquele local. E o dono da plantação, ele vai observando aquela semente que brotou e aquele pé daquele fruto crescendo, e o dono da terra vai observando para que colha-se os frutos. Você observou quando o Senhor diz: "Eu velo sobre a minha palavra para que ela se cumpra"? Querido, querida, quando nós olhamos para este versículo, nós vamos entender muitas coisas nas nossas vidas. Palavras que nos foi anunciada poderosamente, palavras que nos fez sentir momentos de emoção, de arrepios, palavras que nos chacoalhou, que mexeu, que nos fez muitas vezes as lágrimas. Momentos de orações potencializada, aonde nós podemos perceber o Espírito Santo pegando aquele pregador, aquele padre, aquele pastor, aquele leigo, aquela leiga, chacoalhando e fazendo com que o eco da voz dele, através daquela pessoa, chegasse ao coração, para que a palavra ali dê fruto 30, 60 e 100 por um. Mas veja, no momento em que a palavra é depositada no nosso coração, Deus começa a velar por ela. Veja, velar por ela. Aí eu pude compreender um pouco mais quando Jesus disse para os seus discípulos: "A casa em que entrar, desejai, a paz esteja nesta casa." Aquela casa que aceitar a paz será abençoada, e tu também. Mas a casa que não aceitar, volta essas bênçãos para ti. Veja. Olha o que o Senhor está dizendo, ele vela sobre a palavra dele anunciada no nosso coração. Quando eu tomo posse dentro de mim, eu preciso fazer com que realmente eu vou entender e trabalhar dentro dessa palavra anunciada na minha vida. Neste momento,
ela começa a germinar. Algo novo começa a acontecer na minha vida. Por quê? Porque eu começo a entender. Hoje que nós vemos são religiosidades. Movimentos, religiosidade daqui, religiosidade dali. Religiosidade sem a espiritualidade é vazia. É totalmente vazia. Nós viramos muitas vezes macaquinho de presépio de ir todo dia estar dentro de uma igreja, de um movimento, disso, daquilo. Eu sou um religioso, uma religiosa. Mas e a espiritualidade? E a espiritualidade? E a palavra? Como que está acontecendo? Qual é o meu conceito de intimidade? De ser amigo? De ter uma amizade próxima com Deus? Naquele momento eu olho e falo, puxa vida, tenho espiritualidade quase nenhuma. Não busco. Então a palavra não germina. Ela não tem potência em si. Ela não tem potência, não porque a palavra não é poderosa. É porque a terra onde ela caiu não estava adubada. A terra não aceitou. Deus quer, através da palavra dele, ter um relacionamento de amizade conosco. Mas veja, uma amizade íntima. Uma amizade no particular, uma amizade íntima conosco. Quando ele diz, olha o que ele diz em João 14, 23, aquele que me ama, amar. Isa falou muito sobre isso. Aquele que me ama, amar a Deus. Eu tenho que perguntar, eu amo o Senhor? Amar. Amar é uma entrega total. Quando me entrego, eu me jogo na vida do outro. Aquele que me ama. Deus diz, eu e meu Pai viremos morar nele. Olha, aquele que me ama e ama a minha palavra, eu e meu Pai viremos morar nele. E quando nós vemos Deus dizendo que ele vem morar, como morar? É justamente aquilo que ele diz através das cartas de São Paulo, no capítulo 6 de 1 Coríntios, 6, versículo 19 a 20. Quando ele diz, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebeste de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis? Veja o versículo 20, poderoso também. Porque fostes comprado por um grande preço. Daí, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Veja, olha o relacionamento de intimidade. Está dizendo Paulo, glorificai a Deus no vosso corpo, em nós. Deus fazendo morada dele em nós. Deus, meu querido e minha querida, eu quero dizer a você nesta tarde, pelo tema dessa palavra, o efeito da fé na palavra. Deus tem um propósito de vida para você. Deus tem um propósito de vida para vocês agora. Sabe o que é isso? Um propósito de vida é um propósito de vitória, da manifestação da glória dele, da manifestação do poder dele. É quando os ventos soprarem em você, pela palavra do Senhor, no nome do Senhor, eu mando para longe, como Jesus diz, um grão de mostarda, se for o tamanho da sua fé, transporta. Quando eu tenho esse relacionamento de intimidade com o Senhor, ele coloca dentro do propósito de vida que ele tem para nós. Vida é ser feliz. Em cada um de nós. No particular, ele nos deu o quê? O Espírito Santo, que é o Consolador. É aquele que consola. É aquele que dá o ombro. É aquele que te sustenta. Como diz Paulo lá em Timóteo 1, ele não nos deu um espírito de fraqueza, de timidez, mas um espírito de fortaleza. O Espírito nos fortalece. Esse relacionamento de intimidade pelo Espírito Consolador que ele derramou no coração. Daí, o que ele faz com esse Espírito? Ele vem nos ensinar a comunicar direto com ele. Comunicar,
pela palavra. Ele nos dá um processo de comunicação direta, como diz em Romanos 8, versículo 26. Porque não sabemos orar e nem pedir como convém? O Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque Ele sabe o que nós desejamos antes de abrir a boca para pedir, e é esse mesmo Espírito que conhece as profundezas de Deus. Que maravilha! Veja o relacionamento de intimidade que Deus quer ter conosco através da sua palavra. É uma linha direta pelo Espírito que está em nós, agindo no nosso ser humano, no nosso ser fraqueza. Vem ajudar. Hoje Deus vem dizer a você, minha querida e meu querido, tome posse disso. Tome posse do que vou dizer para ti agora. A sua dor. Quais são as dores que machucam a tua vida? Quais são as dores que te jogam de um lado ou do outro? Quais são? Elas são psíquicas, são emocionais? É física? É uma enfermidade? Veja, as dores. Quais são as tristezas que têm machucado o teu coração? Momentos de tristezas, até de repente momentos de saudades. Tristeza por machucaduras. Mas também quais está sendo as suas lutas. Veja o que o Senhor hoje é o poder, o efeito da fé na palavra, o tema da live. Qual é a sua luta? Sobre o que e para que e no que você está lutando na sua vida, na sua casa, na sua família? Qual é o seu projeto de luta? Como que você está preparando para entrar no ringue da vida? A sua luva está perfeita, a roupa é correta, você está paramentado, como diz Paulo em Efésios no capítulo 6, você está paramentado, paramentada? Quais as lutas que você tem enfrentado? E de repente dentro dessas lutas o fardo tem pesado no ombro e tem feito você andar meio que corcunda? Você compreende que o Senhor nesse momento está olhando para você? De repente você vê em muitas situações momentos de incertezas. Momentos de incerteza diante de uma decisão a tomar. De algo que você precisa fazer. Indecisão no sentido, às vezes até no processo de espiritualidade. Indecisão de repente uma palavra que vai ser direcionada no momento de um diálogo. Falo ou não falo, né? Levanto, fico quieto, vou ou não vou, o que eu faço? São coisas, o Senhor nesse momento. Situações que você vê que é injusto, que tem injustiça no medo. Injustiça que te traz medo. Injustiça que preocupa. Coisas injustas que fizeram o que fazem. Contigo ou com alguém que você conhece. Medos diante de situações. Seja ela espiritual, material, profissional, familiar, social. Seja na vida sentimental. Ou numa ordem de uma enfermidade, de um exame que você fez ou ainda não fez. O Senhor, nesta tarde, é o poder da fé na palavra. O Senhor está nos chamando. Ele quer fazer uma experiência. Ele quer experimentar você nesta tarde no impossível. Aquilo que você olha e que muitas vezes tem visto como impossível acontecer na sua vida. Por isso ele fala da palavra dele nesta tarde. Por isso o Senhor está falando do poder da palavra. Veja, da palavra dele. Por isso ele está querendo fazer essa experiência contigo nesta tarde. Não está escrito que ele é o nosso refúgio? Você não vê isso nos Salmos? É o nosso refúgio, nossa fortaleza? É nossa força, é o nosso poder? Isso precisa acontecer. Isso precisa se tornar verdade quando eu passo a entender que a palavra é o ponto fundamental. De repente você vê a sua vida ou a vida de quem você conhece, está acontecendo uma desgraça. Como diz o ditado, uma desgraceira. Desgraça é uma pessoa sem a graça. Está vivendo na miséria. De repente se vê numa miséria. Agora aí,
nesse momento, aonde você está. Ele quer estender a mão para você, mas no poder da palavra. Presta atenção nisso. Muitas casas querem ter uma internet, mas não tem antena, não pediu para ligar. E quer ter internet. E muitas vezes querendo pegar o Wi-Fi do vizinho. Você compreende? Eu fico querendo pegar o Wi-Fi do vizinho e eu estou entendendo que eu quero internet. Eu fico roubando o Wi-Fi, eu fico na fé do vizinho. Ah, mas o meu vizinho tem fé. Ô, amada, ora por mim. Ô, querido, lembra de mim hoje lá na igreja, viu? Eu tô querendo o Wi-Fi do vizinho. E eu quero essa antena também na minha casa. Eu tô pedindo essa antena. Hoje o Senhor está falando com você. É preciso que você também faça esse contrato. Manda ligar uma antena na tua casa. E o nome da empresa é Redicel. A empresa tem vários carros de internet andando na rua. Tem vários. Mas o Senhor manda dizer para você hoje. O carro dele está passando, falando no teu ouvido. A propaganda está rodando. Olha o carro de som na rua. Olha o carro de som. Redicel. Ligue agora. Redicel. É Redicel. Ligue no seu contato. Manda ligar a antena na tua casa. Ligue agora. Redicel. Para você ter esse contato direto. Mas Edinho, eu tenho fé. Mas veja. Ah, Edinho, mas eu tenho minha fé. Mas veja, olha o que o Senhor manda dizer. Você mandou ligar a Redicel, mas está atrasado com os pagamentos. Não está recebendo sinal. Então veja. A empresa corporadora, sinal está interrompido. E por que interrompe o sinal? Quais são os pagamentos? Paciência, como que está? Minha língua, como é que está? Meu sentimento, como é que está? Tudo processos que interrompem o pagamento da Redicel. Mesmo eu tendo a antena, mesmo eu tendo mandado ligar a internet do céu na minha casa, eu desliguei, está atrasado o pagamento, porque tem coisas dentro da casa que interrompe. Alguém lá interrompe, o rato roedor. Foi lá e roeu o fio. Porque tem coisas que eu preciso refazer na minha casa. Eu preciso refazer e novamente ligar os conector, chamar a empresa, ligar o conector. É isso que o Senhor está fazendo nesta tarde. Ele está religando o conector da Redicel na sua casa. Querido e querida, Deus está chamando você numa linha direta no coração dele. Uma linha direta. Por isso Jesus diz, tudo que ligar na terra será ligado no céu. E o que desligar na terra será desligado no céu. Redicel é o nome da sua antena. Talvez a Life podia ter assim, até o nome, Life Redicel. Mas não. É o efeito da fé na palavra através da Redicel. Ligamos ou não ligamos? Ligamos na Redicel porque queremos essa graça potencializada na sua vida. Essa palavra é um efeito poderoso nesta tarde, onde o Senhor está chamando você para esta intimidade. Daí eu quero dizer para você. Você vem no seu celular, tem vários aplicativos no celular. Está aqui o aplicativo da Redicel. Então eu preciso ligar o meu aplicativo do meu celular. Eu pego o aplicativo da Redicel e eu vou entrar em contato. Eu vou ligar. O Senhor nessa tarde está ligando neste aplicativo. A palavra, a Bíblia é o aplicativo que faz com que você tenha contato com a Redicel. Por isso que Jesus diz em Mateus capítulo 6, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que haveis de comer, com o que haveis de beber, com o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? Olhai as aves do céu, não semeiam nem ceifa.
Olhai os lírios do campo, nem Salomão se vestiu como um deles. Aí Jesus diz, olhai as aves do céu. Aí Jesus vem dizer, buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Em primeiro lugar o reino, e tudo eu vos darei em acréscimo. Ele vai acrescentar. Quando eu pego o meu aplicativo, eu mandei ligar a rede céu, mas se eu não pegar o aplicativo, a rede céu não acontece na minha vida. O Senhor está nos chamando para esse momento de intimidade. Mas sabe o que é interessante? Jesus colocou um chip. Deus também, como nós temos a rede céu, e veja, e tá paga, se tá paga, estamos recebendo o sinal. Estamos recebendo o sinal. Então veja, é preciso colocar um conector. Às vezes numa casa tão grande tem que ter um aparelho aqui, um outro aparelho lá no outro quarto, para que se expande os sinais para toda a casa. O Senhor nos coloca dentro desse aplicativo, dentro de nós, Ele colocou em nós um chip. Para estarmos conectados, mesmo quando saímos da nossa casa, nós vamos ficar conectados com Ele. E como? O Espírito Santo é o chip. O Espírito Santo é esse chip que aonde você está, como diz Jó, ainda que eu vá para as profundezas dos abismos, ali o Senhor está. Você está compreendendo o poder da fé na palavra? Aonde o Senhor está chamando neste momento? Está ligado, direto e direta com Ele? É isso, Isadora? Sim, e isso é muito interessante, que nos leva àquela passagem que o Senhor nos traz, que não sou eu surdo que não te ouço, nem minha mão é incapaz de chegar até ti, é que tu colocou entre mim e ti barreiras. Que barreiras são essas? O não pagamento das contas, né? A falta de compromisso com o Senhor. Quebrar o chip no sentido de não dar ouvidos. Eu vou tirar esse chip daqui, pra mim, vou deixar ele no fundo da gaveta, ou vou adicionar um outro chip, né? Tem muitos celulares que são de 2 chips, a pessoa coloca um e o outro fica de stand-by ali, né? Fica de aporte, né? De lado. Então, coloca um outro chip. Que chip é esse? O chip do príncipe do mundo, né? A outra rede disponível, né? A rede mundo, né? Que muitas pessoas escolhem a rede mundo para si, né? Em vez de escolherem a rede céu, de conectar-se com o Senhor, pegam e colocam a rede mundo para funcionar no lugar. Uma rede que vem tomar o lugar da rede céu, né? Um chip que vem tomar o lugar do Espírito Santo nas nossas vidas. E daí você começa a usufruir dessa rede. Uma rede que é aquelas pirateadas, né? Aquelas redes que é daqueles de hacker, essas coisas que sempre tem uma coisa para dar defeito, que vem vírus junto, vem um monte de coisa só para acabar com o nosso celular, né? Com o nosso aparelho, o nosso funcionamento, vem travar tudo, vem acabar com tudo. Então, escolhem por este lado. Então não é o Senhor que é capaz de agir nas nossas vidas. Somos nós que colocamos essas barreiras, somos nós que tomamos essas decisões. E isso vem bater muito forte com o tema da live, que é o efeito da fé na palavra, porque a fé é nossa. Ela provém do Senhor, um sentimento que provém do Espírito Santo. E se nós não ouvirmos o Espírito Santo, vamos aí ter a falta da fé. Por quê? Porque como Paulo muito bem nos traz nas suas cartas, lá em 1 Coríntios 2, de 12 a 16, o homem racional ele não compreende as coisas do Espírito. O homem racional, ele não compreende a palavra do Senhor. Por quê? Porque a palavra do Senhor foi escrita pelo seu Espírito. Assim como tudo provém da palavra do Senhor, desde Gênesis nós vemos quando o Senhor narra que criou o céu e a terra, que criou a terra, criou que o Espírito dele parava sobre a terra, ele, por meio das suas palavras, ele manda agir a luz, né? Que haja luz, que hajam as coisas, e o verbo estava junto com ele. O verbo que, segundo João, vem para o meio de nós, desce para o meio de nós, se faz carne, o verbo se faz carne e habita no meio de nós. E esse verbo fala para nós, né? Então, não vai o homem racional compreender as coisas do Espírito. Não vai o homem racional entender que o chip, a rede que nós devemos contratar e a antena que devemos colocar é a antena do Senhor.
Por quê? Porque nós temos que ouvir a palavra do Senhor com o mesmo espírito que ela foi escrita. Então, com o mesmo chip. Nós temos que estar com o mesmo chip. Se nós estivermos com o chip adulterado, né, o chip do mundo, nós não vamos conseguir compreender. E é aí que está o ponto. Temos que fazer uma escolha. Fé está muito relacionada a escolhas. É preciso decidir. Decidir é preciso. Como um vídeo que nós postamos sexta-feira no canal, né, na página do Facebook. É preciso decidir qual a direção que nós queremos tomar. Qual é a operadora que eu vou contratar. Então, tomando posse disso, nós conseguimos entender que são tudo escolhas nas nossas vidas. Se nós escolhemos colocar uma barreira entre nós e o Senhor, não escutar o Senhor, mas ao mesmo tempo depois eu vou lá e quero que o Senhor faça a bênção acontecer na minha vida, aí é confuso. Ao mesmo tempo que eu quero, não, Senhor, fica quietinho aí, eu não quero escutar a tua palavra, eu não quero saber, mas eu quero que tu haja na minha vida. Peraí, como assim? Então, dentro disso que nós entendemos, que é importantíssimo, como você nos trouxe agora há pouco, sobre estarmos em intimidade com o Senhor. E essa intimidade nós conseguimos pela espiritualidade. É deixarmos ser conduzidos pelo Espírito. Porque só a religiosidade não dá. Por quê? Porque a religiosidade, ela é vazia sem uma espiritualidade. Porque são só normas, são só uma hierarquia, são só leis e isso acaba entrando muito humano, decisões do ser humano. E esquecem e deixam abafada a voz do Espírito. E quando nós entendemos isso, nós conseguimos traçar e estar no caminho que o Senhor quer que estejamos. O caminho de fé, de intimidade, de espiritualidade, seguindo as suas palavras. Porque o excesso da religiosidade sem a espiritualidade, que vem fazer a gente analisar tudo, ela vem colocar uma lente de aumento nos nossos olhos, vem colocar um amplificador nos nossos ouvidos, né? Um espaçador no nosso coração, abrir espaço para amar o mundo todo. Vem aguçar todos os nossos sentidos. Vem nos fazer uma pessoa nova. E sem isso, vira fanatismo. E fanatismo é uma doença. Porque a pessoa pega o que o Senhor traz para nós e trabalha de uma forma diferente. É uma forma contaminada, podemos falar assim, uma forma meio distópica, meio conturbada de se entender e enxergar a situação. Então, dentro disso, nós entendemos que não tem como nós queremos não pagar, né? Não queremos abrir e ter um compromisso com o Senhor, piratear, né? Eu vou baixar. Muitas pessoas fazem isso, né? Eu tenho um aplicativo aqui, eu vou baixar um aplicativo pirata, né? E é igual o aplicativo original, só que não é. Tem umas alterações, é pirata, não vem do mesmo dono, não vem da mesma criação. A obra-prima é plagiada. E muitas pessoas seguem esse plágio como verdade. Então, tomarmos a atenção, porque a palavra do Senhor, o aplicativo do Senhor, é a Bíblia, é a sua palavra. Como foi traduzida, colocada no coração do Senhor, no coração do Senhor primeiro, ele sentiu a necessidade, viu que era importante para nós a palavra, estar escrito, porque né, tem muitas daquelas falas, quando a gente vai explicar algo para uma pessoa, e se a gente só explicar boca a boca, às vezes é difícil. Se a gente só vou explicar, às vezes eu não consigo explicar da mesma forma para todo mundo. Você até fala, né? Quer que eu desenhe? Assim dá pra você entender? Quer que eu desenhe? Quer que eu escreva? Quer que eu redige? E o Senhor viu que nós teríamos a necessidade de ter algo concreto nas nossas mãos, escrito, para nós entendermos que a sua palavra e vermos ela vir para o nosso coração dentro do tempo que estamos vivendo, que foi o que você começou a trazer para nós no começo da live. Vem encaixadas as situações que nós estamos vivendo hoje. Os versículos, as passagens. Se hoje eu ler um versículo e amanhã ler, ele pode ter significados diferentes para mim naquele dia, porque o Senhor quer falar daquela forma comigo e quer que eu vá para aquele caminho naquele dia. Então, que nós usamos o aplicativo verdadeiro, que nós seguimos o Senhor pela sua palavra verdadeira. E não adicionando, tirando, contrabandeando, plagiando ela da forma verdadeira. E dentro disso nós entendemos o amor, nós vemos o amor acontecer, porque nós amamos a palavra do Senhor, nós amamos o próximo, nós amamos a Deus, nós amamos a nós mesmos dentro desse processo. E daí nós entendemos que
como Paulo nos traz, né? Há três dons e coisas na supremacia, né? Principais, primordiais. A fé, a esperança e a caridade, que é o amor. Mas a maior delas é o amor. Por quê? Porque de dentro do amor provém a fé e a esperança. Então, se nós não tivermos amor para o outro, por Deus, por nós não temos fé. Por quê? Porque provém do amor. E o amor provém do Espírito. Então, sem o Espírito do Senhor, nós não conseguimos e nada flui nas nossas vidas. Colocaremos travas e obstáculos. Por quê? Porque nós não estamos com o condutor certo, né? Quantas vezes nós temos um fio de carregador, né? Uma tomada, uma extensão que não carrega. Você coloca na bendita, não carrega. Você bota daqui, bota de lá e você tem que trocar. Você tem que consertar. Por quê? Porque você comprou um mais simplesinho, você acabou estragando, então o condutor não está funcionando. Por quê? Porque você usou de forma incorreta, você botou num lugar que desgastou mais. Então, não, esse condutor não vale. O condutor do Senhor, ele é vitalício, ele não estraga, não acontece nada. Quando nós priorizamos esse condutor, nós optamos por ele, que é o Espírito Santo, tudo flui nas nossas vidas. Por quê? Porque o Senhor vela sobre a palavra dele, para que ela se cumpra. Então a palavra do Senhor é feita para ser cumprida, e o Senhor vela para que isso aconteça. Então, quando ele promete, faz uma promessa na nossa vida, ela vai acontecer. Muitas vezes não é do jeito que a gente quer. Muitas vezes vão vir obstáculos que são colocados pelo príncipe do mundo para isso não acontecer. Mas o Senhor vai mostrar uma outra situação, ele vai abrir um outro caminho, né? Como é que ela fala, né? Se fecha uma porta, Deus abre uma janela. Se fecha a janela, Deus abre uma porteira. Se fecha a porteira, Deus abre um portão. Ele vai abrindo várias e várias situações para acontecer aquilo que ele falou por meio da sua palavra que ia acontecer. Então, nós temos que ficar tranquilos, assim como você bem trouxe lá em Mateus 6. Não vos preocupeis, não nos preocupemos, porque se nós temos fé, vai acontecer. E um exemplo muito grande disso é o centurião, a passagem, a parábola do centurião, quando ele vai até Jesus, pedindo por aquele que era o seu servo. O centurião, sendo romano, ele não tinha que olhar para o seu servo. Se olharmos na história, né, como eles eram os romanos, ele não tinha nem que pensar no servo. Ele trocava, pegava outro que morresse. Era o pensamento da época. É triste nós vermos isso e nós não cabe dentro do nosso coração cristão esse pensamento, mas era o que acontecia. Então ele olha pelo seu servo e vai até Jesus, né? Os romanos, que tinham uma religião politeísta, vários deuses, acreditavam em vários deuses, ele acredita, ele ouve falar sobre Jesus e ele toma posse, ele acredita. Jesus vai curar meu servo. Quando ele chega, Jesus conta a história. Jesus fala, então vamos até ele. E ele fala, não, eu não sou digno que entre em minha morada. Mas diz uma só palavra, e ele será salvo. Ele acredita no poder da palavra de Jesus. E mais, aí nós vemos o efeito da fé na palavra. E Cristo fala, vai, teu servo foi curado. E ele vai, ele acredita no efeito da fé dele, do acreditar dele na palavra de Jesus e em quem era Jesus, que ia acontecer a graça. E ele chega e seu servo foi curado. Então, quando nós vamos ao Senhor e falamos, Senhor, eu acredito, né? Eu tomo posse. Vem a fazer acontecer na nossa vida as bem-aventuranças, as graças. Nós tomamos posse e acreditamos. É acreditar de verdade. É o Senhor falar, ok, vou fazer, e nós tomamos posse. Às vezes vai demorar um pouco, porque é tudo no tempo do Senhor. Então que nós tenhamos esse mesmo exemplo de fé. Porque o Senhor até mesmo vira para os seus discípulos e fala, por onde andei, não vi tamanha fé. Então acreditar no Senhor pela sua palavra e entender que ela tem um efeito é primordial para nós nos dias de hoje e no nosso tempo e estado de conversão diária que o Senhor nos orienta a ter. É muito interessante quando você cita, não é? Quando você trouxe que muitas vezes numa casa tem duas antenas, duas situações ligadas, não é? Duas redes ligadas. Paulo vem dizer que, não é? Que a nossa luta não é contra o homem de carne e de sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal espalhada pelos ares. Portanto, há uma conexão nos ares,
tentando interromper o sinal do céu. Há uma conexão, como a Isa bem disse, pirata, tentando atrapalhar a conexão do céu da antena que você ligou. Outros permite e faz necessário ligar as duas antenas. Quando eu faço uma opção para seguir dois caminhos ao mesmo tempo. Aí eu vou em contramão naquilo que Jesus diz. Não podeis servir a Deus e ao mundo. Escolhei a quem deveis servir. Não é? Não podeis estar o pé com duas canoas, cada um no pé em cada uma. Jesus diz, não podeis adorar a dois senhores, ou amar um ou odiar ao outro. Aí vem dizer o anjo à igreja de Sardes, né? Não podeis ser morno, ou é frio ou é quente. Veja como é interessante olhar para dentro desse contexto da palavra. Sabe o que a palavra diz? A palavra vem dizer que, quando diz a Bíblia, meu povo perece por falta de entendimento. Você viu o que a palavra fala? Que o povo sofre, perece, passa dificuldade, porque tem religiosidade, mas não tem espiritualidade. Não estou dizendo aqui que a religiosidade é ruim. Ela se torna perfeita quando ela é entranhada dentro da espiritualidade. Quando a minha religiosidade ela é comprometida com a espiritualidade, a minha oração é poderosa. Coisas que eu jamais imaginava passam a acontecer. Não é? Veja, a palavra é clara quando vem dizer aqui, quando o Senhor deixa claro em 2 Coríntios, o Senhor, ele nos dá um direcionamento no capítulo 2 de 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 2, 4. Diz assim, para os incrédulos, cuja inteligência o Deus deste mundo obcecou a tal ponto que não percebem a luz do Evangelho, onde resplandece a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Sabe o que é a glória? Um dos significados da palavra glória? Porque veja, está dizendo que aqueles que buscam o Deus desse mundo, que as coisas mundanas, não consegue ter a percepção da glória de Cristo. E um dos significados da palavra glória é a certeza de que Deus está agindo e já agiu. Veja, glória é uma certeza que Deus está agindo e já agiu. Os incrédulos, diz a palavra que eles têm um coração, não é, ressequido de pedra, não é? Não aceita a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem do Pai. A imagem do Pai. Hoje as pessoas querem ter acesso a tudo. Querem ter acesso a todas as coisas, aos acontecimentos, às situações, mas não quer acessar Deus. Se restringe em acessar a rede céu. Gostei disso, sabe? Rede céu. Por quê? Porque estão condicionadas com as coisas do mundo. Por isso, todas as vezes, querido e querida, que buscarmos a palavra, nós estamos acessando a rede céu que leva ao coração de Deus. E por que isso? Porque a própria palavra vem dizer isso no livro de Apocalipse, no capítulo 5, versículo 8, vem dizer assim, quando recebeu o livro, os 4 animais e os 24 ancião prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um uma cítara e taça de ouro, cheia de perfume, que são as orações dos santos. Veja o 8, versículo 3. Adiantou-se o outro anjo e pôs-se junto do altar com um turíbulo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes
para que oferecesse com as orações de todos os santos no altar de ouro que está diante do trono. Quem são esses santos? Você, eu, nós que somos chamados à santidade. Jesus diz, Paulo vem enfatizar, sede santo como o vosso Deus é santo. Claro, nós temos que, o processo de buscar uma vida de santidade faz com que as nossas orações acesse a rede céu e nós entramos em contato direto com o coração do Criador. Por isso que a Isadora trouxe aqui, na lembrança, o centurião. Teve 3 situações do centurião. O centurião tinha um empregado dele, o servo dele, doente, morrendo. O que ele faz? 4 situações, na verdade, não são 3. Ele vai atrás do Senhor. Ele vai buscar a operadora. Eu preciso dessa operadora na minha casa. E quem que é a operadora? Ele foi atrás da operadora e encontrou com a operadora no caminho. Tava um monte de gente acompanhando. E ele diz para a operadora, a primeira coisa que ele fala, Senhor. Jesus é o Senhor da sua vida? Olha o que ele disse, o centurião, Senhor. Quando eu tomo posse que Jesus é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor da minha tristeza, da minha luta, da minha dor, da minha enfermidade, da minha casa, da minha empresa, dos meus amigos, dos meus filhos, toda a minha família, de toda a situação, de todos os meus medos, quando eu tomo posse que Jesus é o Senhor, veja, o centurião ele chegou e disse, Senhor. Depois ele disse, quando ele contou do servo dele, Jesus disse, vamos lá. A operadora disse, o dono da operadora disse, eu vou lá. Ele disse, Senhor, eu não sou digno, a casa está suja. Eu preciso limpar a casa, eu tenho tanta coisa errada lá. Diz uma palavra. Olha a segunda coisa que ele fala para o Senhor. Diz, Senhor, uma palavra. Querido e querida, o Senhor nessa tarde está direcionando para você uma palavra poderosa. Ligue na sua casa, na sua vida, a rede céu. O centurião disse, primeiro, Senhor. Depois ele disse, uma palavra. Se o Senhor disser uma palavra, o meu servo será curado. A quarta. Viu? Foi, chamou de Senhor, disse uma palavra, depois, se o Senhor falar uma palavra, o meu servo será curado. Jesus volta para todos e disse, nunca vi tamanha fé. Diante da miséria, ele estava com problemas, ele era uma pessoa sentindo indigno, tinha pecados, tinha situação, mas ele estava lá por outro, ele reconheceu Jesus, ele reconheceu o senhorio do Senhor e disse, uma palavra, Senhor. Uma palavra, Senhor. Eu vou dizer uma coisa para você agora, neste momento. Neste momento agora. E veja, nós vamos orar. Já. Vou dizer para você uma coisa. Jesus, hoje, diante de você, agora, ele faria uma pergunta para você agora. Presta bem atenção. Fiz isso com a Isa ontem. Ela ficou... O que eu faço? Jesus vai fazer isso com você. Me lembrei. Se o Senhor me trouxe na lembrança é para isso. Se você agora estivesse diante do Senhor e Ele olhasse para você agora, olhasse e você pudesse visualizar, e Ele disse, você tem, um pedido para fazer. Um pedido. Veja, não tenta emendar um no outro, não vai emendar. Não tenta emendar um pedido no outro, é um pedido. Um pedido no outro. Está entendendo, né, Isadora? Um pedido, você. O Senhor está dando para você hoje. Para você fazer. O centurião chegou, Senhor, uma palavra e meu servo vai ser curado. O que você pediria agora? Se o Senhor, neste momento, estivesse diante de você, o que você pediria agora? O coração se contorceu. Respirou mais fundo, não é verdade? Eu tô sim, dá para sentir. E o que você tá assim agora?
que eu pediria, meu Deus? E agora? Eu tenho um pedido só para fazer. Pense. Vou te dar uma chance. Vai pensando enquanto você vai ouvindo, que nós vamos entrar para o momento de oração. Porque a sua rede céu tá com os boletos pagos. Né? Eu sei. Boleto pago. O seu sinal, né? Você até ligou, ó, tá chegando fraco, ligou, tá aumentando o sinal. O Espírito Santo faz isso. Porque você entendeu que Jesus zela pela palavra dele. Ele cuida da palavra dele semeada. Veja, ele cuida. Entende? Entende algo importante na sua vida. O homem carnal, ele não aceita as coisas do Espírito. Ele não aceita as coisas espiritual. Porque o Senhor, ele fala isso claramente. Ele não compreende e não aceita as coisas espiritual. Porque ele é levado pelos anseios da carne. É hora de você se auto-perguntar: sou carnal, movido pelo Espírito? Ou eu tenho me deixado levar pelos desejos da carne? Ora, nós não recebemos o Espírito do mundo, diz a palavra, mas um Espírito que vem de Deus, que nos dá a conhecer a graça que Deus prodigalizou em nós. E que pregamos não numa linguagem que nos foi ensinada pela sabedoria humana, mas pelo Espírito que exprime as coisas espirituais em termos espiritual. Mas veja, mas o homem natural, carnal, não aceita as coisas de Deus, pois para ele são loucuras. Nem as pode compreender, porque é pelo Espírito que se deve ponderar. O homem espiritual, ao contrário, julga todas as coisas e não é julgado por ninguém. Porque quem conhece os pensamentos do Senhor se abalançará a instruí-lo, quer dizer, a buscar a espiritualidade. Nós, porém, temos os pensamentos de Cristo. Não deixa a carne, o ser humano, tirar a sua espiritualidade neste momento, nessa tarde. Deixe Deus crescer na sua vida. Porque em Romanos, no capítulo 10, vem dizer, Romanos no capítulo 10, que nem todas as pessoas, nem todos que ouvem a palavra do Senhor, crê. Olha o que diz. Mas não são todos que prestaram ouvido à boa nova. E o que exclama Isaías: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Logo, presta atenção agora. Você quer uma cura, quer uma transformação? A rede céu está ligada? A rede céu está conectada poderosamente. Você está aí ligadinha. Olha o que o Senhor vem dizer. Logo, a fé provém da pregação, que excede toda a razão da palavra de Deus. Portanto, neste momento, o que eu quero dizer para você? Olha como que o Senhor conclui, então. Se a fé vem através da pregação, olha o que está escrito em Atos, no capítulo 14, de 8 a 9, para nós orarmos. Para orarmos agora. Em Listra, Paulo vem dizer: vivia um homem aleijado das pernas, coxo de nascença, que nunca tinha andado. Sentado ele ouvia, olha, eu não sei como que você está agora. Sentado ele ouvia Paulo pregar
Este então, fixando nele os olhos, vendo o que tinha fé. Veja, Paulo olhou para ele sentado, vendo ele pregar, viu que ele tinha fé para ser curado. Disse em alta voz: levanta-te, põe-te de pé. E ele levantou e foi curado. Presta atenção. A fé vem através da pregação da palavra. E é pela palavra, e é pela pregação da palavra, que Deus restabelece, transforma, cura. Deus alcança. A mão dele, a palavra dele, o verbo, o Espírito, vai em cada célula, membro, órgão, até as medulas da tua alma. O Espírito neste momento vai. Feche os teus olhos neste momento. Deixe neste momento que o Espírito visite e entre nas profundidades da tua vida, da tua situação, da tua história. Deixe o Espírito Santo nesse momento crescer em ti. Deixa que a luz do Espírito entra até as medulas de tua alma neste momento. Abre como a Isa disse, um alargador no seu coração. Gostei muito disso. O Senhor nesse momento, Ele quer espaço, Ele quer um espaço, Ele quer um espaço. Mas Ele quer o melhor espaço, não somente dentro da tua casa, mas na sua vida, na sua história, nos seus problemas, no seu fardo. O Senhor, Ele quer um espaço. Desejo pela palavra, no teu coração, na tua vida agora. O Senhor, nesse momento, quer entronizar, pelo poder da palavra dele, o verbo encarnado, visitar todas as situações, todas as lacunas que estavam vazias. Eu não sei se é dor, se é medo, se é financeiro, se é perseguição, se é opressão ou depressão, se é dúvida, se é indecisão. O Senhor, nesta tarde, pelo poder da palavra dele, através da fé nela, chama-te neste momento. Ele quer olhar para você como olhou para o centurião e dizer: que fé que comoveu o meu coração. Deixa o Senhor visitar neste momento todas as áreas. Apresente ao Senhor, e neste momento agora é hora de você voltar para o Senhor e dizer ao Senhor qual é o pedido que Ele falou que você queria. Mas de repente você se resigna. De repente você se remói dentro de ti, mas Senhor, é o meu filho também, é meu marido, é minha namorada, é o meu noivo, é meu trabalho, Senhor, é o exame, é minha dívida, Senhor, e o Senhor fala um pedido só, o que eu faço? E você se condoeu dentro de si porque o Senhor te deu uma única chance. Um pedido. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, Ele vem dizer a você: dou-te sabedoria para discernir todas as coisas, para compreender, para caminhar, para ver, para discernir, para fazer, para andar, para sentar, para descansar, para se alimentar,
para produzir, para orar, para crer em mim, diz o Senhor. Sabedoria para preencher a tua vida da paz que tanto queres. Sabedoria para você ter encontro com a felicidade. O Senhor redobra todas as coisas. Tu podes nesse momento, se tens uma enfermidade, se tens algo que dói, que machuca, por a palavra anunciada, pela rede céu conectada no teu coração, na tua casa, e que caminha contigo, esse chip que está em ti, que é o Espírito Santo, tu podes nesse momento estender ao Senhor o teu coração, estender as mãos ao Senhor, estender a tua fé ao Senhor e dizer: cura-me, Jesus. Cura-me pelo poder da tua palavra. Transforma-me, Senhor. Restaura-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Sangue e água jorrou do teu coração como fonte de misericórdia para nós. Jesus, eu confio em ti. Eu confio em vós. Piedade, Senhor. Piedade, Senhor, de irmãos que se derrama diante de ti, apresentando as suas causas, Senhor, pelo poder da tua palavra. Restaura, Senhor. Sim, Jesus. Muitos se sentem no chão sem saber o que fazer, que direção tomar. Muitos não compreendiam, Senhor, que o poder da tua palavra, sim, Senhor, a força da tua palavra, Senhor, e é nesta tarde, nesta hora, neste momento, Senhor, que tu ligas em muitos lares a rede céu. Ó Jesus, glorificado seja o teu nome. Glorificado seja a tua hora, a tua misericórdia. Bendito seja a força do teu poder. Aleluia, Jesus. É a tua palavra, Senhor. Bendito seja, Senhor, porque tu emanas, Senhor, a tua força sobre todos os lares de pessoas que estão conosco nesta hora. Obrigado, Senhor. Por isso, Senhor, eu te glorifico neste momento, porque conheço, Senhor, o sabor que tem a tua palavra na minha vida, no meu coração, na minha história. Restaura, Senhor, os meus irmãos que agora clamam o teu nome. Senhor, obrigada pelo teu amor. Obrigada por fazermos nós entendermos que a tua palavra é que nos traz a cura, que a tua palavra nos permite ser diferente, que é por meio da tua palavra que o teu amor, que a tua mão alcança os nossos corações e o nosso ser. Obrigado, Senhor, por nos fazer entender a potência que tem a nossa fé quando ela é baseada na tua palavra, a potência que tem a nossa ligação e a nossa oração contigo, Senhor. Obrigada pela rede e pela linha dos céus sempre estarem abertas para ouvir as nossas ligações, as nossas reclamações, os nossos pedidos, os nossos agradecimentos. Muito, muito obrigado, Senhor, por sempre estar atendendo o telefone dos céus quando te ligamos, Senhor, quando pedimos a ti uma ajuda e quando simplesmente ligamos para te glorificar, para te amar, para mostrar o quanto te amamos. Muito, muito obrigado, Senhor. Senhor, obrigado pelo teu Espírito Santo, que vem em nosso auxílio, que vem nos conduzir aos céus, que vem lembrar a nós da palavra pregada, da palavra anunciada por ti para nós. Muito, muito obrigada, Senhor. Senhor, obrigada por todas as situações que já conquistamos no teu nome, pela que estamos conquistando e pela que vamos conquistar. Louvado seja, Senhor, pelo teu amor, pela tua entrega para nós, pelo perdão dos nossos pecados que se deu por Cristo Jesus na cruz.
Muito, muito obrigada, Senhor, pela intercessão dos santos e anjos que colocastes às nossas disposições para nossa proteção, para nosso auxílio. Muito, muito obrigada, Senhor. Senhor, a nossa batalha, as nossas dificuldades, os nossos momentos que travamos contra as pedras e as coisas que vêm no nosso caminho, tinham um gosto amargo, tinham uma sensação amarga, mas a vitória no teu nome tem sabor do mel, o mel que desce dos céus, Senhor, o doce do teu amor enche as nossas vidas. Muito, muito obrigada, Senhor, por vir em nosso auxílio, pelo teu amor, pela tua paz, pela tua bênção, pela sabedoria que colocas dentro de nós por meio do teu Espírito. Muito obrigada, Senhor, por nos fazer compreender o efeito da fé na palavra, na tua palavra, Senhor, baseada nela. Muito, muito obrigada. Ligue neste momento ainda conectado com a Rede Céu. O Senhor toca a Cida, sim, Paulinho e a Paulinha, todos os meus amigos e irmãos que estão agora conectados e aqueles que virão com essa live compartilhada. O Senhor toca neste momento na tua casa, na tua vida. O Senhor visita neste momento toda a intimidade da sua subconsciente, da sua consciência, do seu coração. O Senhor visita neste momento e sopra agora. O Senhor sopra o Espírito Santo e Ele aumenta agora a velocidade da sua internet Rede Céu. E você dará testemunho da glória dele na sua vida. Conectados na fé neste momento. E até vou dizer para Isa, acrescente no nome no final, não é? O efeito da fé na palavra através da Rede Céu. E na Rede Céu, estenda a sua mão para fechar com chave de ouro aquilo que Jesus pediu e ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Pela intercessão de todos os anjos e santos do céu, assim como a Virgem Imaculada, São Pedro e São Paulo, que os céus, nesse momento ligado conosco, através da Rede Céu, que o Senhor emana sobre nós a sua graça, o seu poder e a manifestação da sua glória. Sobre sua casa, sua vida, nossa história e toda a nossa situação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva a Rede Céu. Deus te abençoe. Até o próximo. Um beijo no teu coração, na tua alma e no teu espírito. E até o próximo. E lembre sempre que é muito fácil ligar para os céus por meio da Rede Céu.